Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha iluminar o entendimento de cada um, para que todos, 100%, pelo menos entendam a palavra de Deus. Mesmo aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam da gente, mesmo aqueles que querem o nosso mal. Mas nós queríamos apenas que vocês pudessem entender a voz de Deus, a palavra de Deus, não é a minha. Eu apenas sou como um microfone e Deus fala através dos seus servos. Eu sou um deles. Ele fala aquilo que já está escrito, já está profetizado através da boca dos seus servos. Então, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você tirasse um tempinho, onde quer que você estiver, onde quer que você for, qualquer que seja o local, não importa. Mas eu gostaria que você tirasse um tempinho para ler com atenção, com cuidado, devagar, comendo cada palavra, cada letra, comendo cada ponto, tudo. Você vai ler o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 6. E você que é irmã, irmão, você que é da fé, você que não é da fé, todos, não custa nada. Custa nada. Jesus aqui nesse capítulo ensina como prosperar. Mas como ficar rico mesmo. Não é prosperar por um tempo, não. É prosperar por toda a eternidade. Por favor, capítulo 6 de Lucas. Eu vou ler uma parte dele. E você vai entender. Com certeza você vai entender. Mas mesmo assim, você depois leia o texto inteiro, o capítulo inteiro, para você pegar o espírito da palavra. O espírito da palavra de Deus. Olha só. Jesus disse assim: mas a vós que isto ouvis, digo. Em outras palavras, vocês que estão ouvindo a mim agora, eu digo, Jesus falando, amai a vossos inimigos. Amai a vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Olha só. Como tem gente que se diz da fé, que é fiel a Deus nas suas ofertas, nas suas primícias, que faz caridade, que é bondosa, caridosa, etc., etc., que é fiel, enfim, é fiel à igreja, à instituição, mas não tem sido fiel a Deus. Porque o princípio da fé é o amor. O princípio da fé é o amor. Lembra que lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz assim, lá no último texto, diz, agora permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes três é
é o amor, não é a fé, é o amor. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior é o amor. Então, Jesus aqui diz para todos os que têm ouvidos, todos os que ouvem: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha só. Muitas pessoas dizem assim: eu não perdoo, eu não, é injustiça, eu sofri injustiça, eu não aceito perdoar, eu não perdoo. Eu posso até te amar, mas eu não te perdoo. Que coisa horrorosa. Jesus diz aqui com clareza: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Imagine, ele fala que se a gente não perdoar, tampouco seremos perdoados. Aqui ele já diz: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. E mais, bendizei os que vos maldizem. Bendizer aos que nos maldizem é o seguinte: falou mal de mim, Deus abençoe essa criatura. O fulano é um crápula, Deus abençoe, o fulano diz para ela. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Você viu, você está aí, você pode ver à vontade o testemunho dessa senhora que perdeu um apartamento, fez trabalho para me matar. Ela perdeu um apartamento. Gastou todos os seus recursos, perdeu o apartamento, trocou por dinheiro, investiu na macumba, na bruxaria, na feitiçaria, aos santos, aos guias, ao inferno, para que eu morresse. Agora você imagine se eu soubesse disso e não a perdoasse, e não orasse por ela. Não, eu não orei por ela especificamente, eu oro por todos os que me querem mal, os que querem bem e os que querem mal, porque fazendo assim eu estou cumprindo a minha missão de homem de Deus, de servo de Deus, e fazendo bem, independentemente a quem, porque é isso que Deus faz. Deus faz o bem independentemente a quem quer que seja, se a pessoa é boa ou má. Você vê quantas pessoas estão morrendo nas guerras, morrendo estupidamente por maldade, perversidade, e mesmo assim Deus lhes dá a essa gente o sol, o ar para respirar, a vida, o fôlego da vida, o sol, né, para aquecer. Enfim, Deus é bom todo o tempo, independentemente do que nós reagimos em relação a Ele. Se nós o amamos ou o rejeitamos ou o odiamos, Ele é bom de toda forma. E quem é de Deus, quem carrega o Espírito de Deus, quem tem a mente do Senhor Jesus, quer o bem de todos, independentemente se todos querem o mal dela. Essa é a realidade. Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Muitas pessoas até se matam porque alguém falou alguma coisa, caluniou ela ou elas na internet. Elas se matam às vezes.
Jesus manda que a gente ame os nossos inimigos e faça o bem às pessoas que nos odeiam. Bendizemos ou bendizei os que vos maldizem. O jeito de falar mal de você, é obrigação falar bem dele. Bendizei os que vos maldizem. E orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, a proteção do frio, nem a túnica recuses. Não dá só a capa, não, dá a túnica também. Dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Porque é forte, né? Isso aqui é muito forte. Ô, bispo, isso aí é demais. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Quer dizer, o que eu espero que você faça por mim, eu devo fazer por você. Se você gosta de mim, graças a Deus. Se você não gosta de mim, mas é minha obrigação fazer o bem para você. Automaticamente eu tenho que fazer isso. Tanto o bem para aqueles que me querem bem, quanto o bem para aqueles que me querem mal. Aí ele diz o seguinte: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Então, muitas pessoas diziam assim: bispo, ora por fulano, beltrano, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu sobrinho, minha família, por mim, pela minha família e tal. Quer dizer, oram, querem oração para si e para sua família. Mas os vizinhos estão nem aí. Os inimigos não estão nem aí. Só querem a bênção para si e para suas famílias. Jesus disse: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Diante do mundo, você vai ser recompensado, mas diante do trono do Altíssimo, não. Ele diz aqui: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Em outras palavras, nenhuma. Mas também os pecadores fazem assim. Os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Não é forte? E há pessoas que dizem assim: poxa, bispo, eu tenho que perdoar, mas aquela criatura desgraçou a minha vida. Ela acabou comigo. Ela acabou com a minha vida. Eu dei um duro danado para construir uma família, um lar. E vem esta criatura, destrói a minha casa, o meu lar, com as próprias mãos. Como que eu vou perdoar essa criatura? E se não pode perdoá-la, quanto mais orar por ela, querer o bem dela, não é verdade? É Jesus que está falando, minha amiga, meu amigo, não sou eu, não. Estou apenas tocando a trombeta. Está aqui escrito, claro, alto e bom som. Todo mundo entende isso. Ele diz aqui
se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Que vantagem tem isso? Por exemplo, você que me assiste aqui sempre, todos os dias, e você gosta dos ensinamentos, você me ama, graças a Deus, obrigado, amém. Você ora por mim, graças a Deus por todos os que oram por mim, mas graças a Deus também por aqueles que me odeiam e que me querem o mal, graças a Deus. Porque a bênção vem de Deus, não vem de ninguém. A bênção não vem de você, não vem de fulano, nem não vem de mim para você, nada disso. A bênção vem de Deus, é Ele que vai julgar se vai abençoar ou não a gente. Mas quando nós agimos dessa forma, abençoamos apenas aqueles que nos querem bem, aqueles que nos abençoam, qualquer um faz isso, qualquer pessoa que faça o bem para outra pessoa espera receber o bem, especialmente os familiares, quando se trata da família. Mas Jesus está falando aqui, o bem que a gente deve fazer aos inimigos, aqueles que nos querem mal, aqueles que nos odeiam, aqueles que querem nos matar. Você imagine essa senhora que gastou um apartamento fazendo macumba para me matar. Eu nem sabia disso. Deus guardou e tem guardado a gente do inferno. Que quer dizer, a nossa vida está na mão dele. Se ele não estivesse guardando, se ele não estivesse protegendo, se nós não estivéssemos atendendo à vontade dele, o que seria de nós, não é verdade? Não é verdade? Então, se nós fizermos o bem àqueles que nos fazem bem, não tem nenhuma vantagem, não tem recompensa. Porque isso é normal. Mas que os pecadores fazem isso, fazem bem aos que fazem bem a eles, mas fazem mal aos que fazem mal a eles, quer dizer, toma lá da cá. Então, minha amiga e meu caro amigo, leia bem esse texto com carinho para você ver que a palavra de Deus não exagera. A palavra de Deus é perfeita. Ele diz, e se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Que vantagem é isso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto, e com juros e correção monetária. E se não pagar, morrem. Muitos morrem. É o que os agiotas costumam fazer. Eles matam aqueles que, não todos, mas muitos agiotas matam por causa de não receberem o outro tanto com juros e correção monetária. Ele diz, amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Dá licença um instantinho só, por favor. Jesus está dizendo aqui que se o Altíssimo, que é perfeito, perfeitíssimo, é amor, Deus é amor, ele ama indiscriminadamente todas as pessoas, boas e más, justas e injustas. Ele ama a todos. Ele deu a vida por todos, inclusive para você que está me assistindo aí agora e que diz assim, poxa, será que tem jeito para mim, bispo? Será que Deus me ouve? Será que Deus me atende?
porque eu já fiz tanta coisa errada nessa vida. Eu já matei, eu já estuprei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu sou um crápula. É como alguém já disse, se eu fosse Deus, eu não me perdoaria. O cara era tão mal, tão mal, tão mal, que ele chegou a dizer, ó, Senhor, se eu fosse o Senhor, não me perdoaria. Mas se o Senhor existe e é bom, tem misericórdia de mim. E Deus ouviu a oração dele. Fantástico, magnífico. Então veja que, amiga e amigo, às vezes a pessoa faz uma picuinha com você, fez cara feia, torceu o nariz, olhou você com desdém, ou falou alguma coisa, uma crítica, e você tomou aquilo como veneno. Você se matou de ódio para que o cheiro da sua morte pudesse matá-la também. Isso é de Deus. É isso que é o Espírito Santo. E depois muitas pessoas dizem assim, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. Tudo da boca para fora. Porque para uns fala paz do Senhor, mas para outros diz, quero que você morra e a notícia corra e eu seja o primeiro a saber. Não é verdade? Fala a verdade. O que mais Jesus encontrou nesse mundo, sabe o que foi? Olha só, o pior, eu penso, eu creio, o pior dos pecados é a hipocrisia para Deus. A pessoa ser hipócrita. Ela fala uma coisa que ela não crê, que ela não pensa. Enfim, agradar para tirar proveito da outra. Agradar com palavras bonitas para tirar proveito da outra. E isso é um insulto. Isso é um insulto brutal a Deus, porque Deus sabe o que nós vamos falar, Deus sabe o que nós pensamos, Deus sabe o que você pensa, minha amiga, meu amigo, 24 horas por dia, Ele sabe tudo que está dentro de mim, Ele sabe o meu passado, o presente e o futuro, Ele sabe os meus pensamentos todos, 100%, tanto passados como presentes como futuros, sabe tudo. Como que eu posso fingir para Ele? Como que eu posso ser hipócrita para Ele? Isso é insulto. Isso é dizer assim, o Senhor não é tão poderoso assim, o Senhor não sabe o que eu tenho dentro de mim. É isso aí. É simplesmente insultar Deus. Isso é blasfêmia. Foi isso que os fariseus, os religiosos na altura que Jesus estava aqui, fizeram com ele. É isso. É isso aí. Jesus sabia que eles faziam longas orações nas praças para chamar a atenção de todos. Olha, bela oração, belas palavras, mas dentro deles estava tudo cheio de bicho podre, porque só faziam o que era mal, falavam uma coisa e faziam outra. Minha amiga, meu amigo, isso ofende Deus, isso ofende a sua santidade, a sua autoridade, o seu poder imenso de saber de todas as coisas. Quer dizer que a pessoa que é um verme não sabe que Deus sabe de todas as coisas?
Antes mesmo da palavra chegar à boca, à nossa boca, ele já sabe o que iremos falar. Tudo. Tudo. Quando trouxeram um paralítico para Jesus curar, Jesus disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele disse isso, os fariseus pensaram consigo mesmo, razoaram consigo mesmo. Quem é esse para perdoar pecado, senão só Deus perdoa pecado? E Jesus leu os pensamentos dele e disse: por que vocês pensam assim? Arrasou um mal dentro de vocês. Qual é mais fácil? Dizer para ele: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? E mandou o rapaz se levantar. Quer dizer, Jesus sabia o que se passava no pensamento de cada um deles. Então, amiga e amigo, Deus sabe de tudo. Então você vê muita gente dentro das igrejas, fazendo suas rezas, suas orações, suas preces, acendendo suas velas, dando suas ofertas, seus dízimos, fazendo caridade, tudo por fora, mas dentro é um ninho de serpente, de cascavel. É isso aí. E Jesus está dizendo aqui: amai os vossos inimigos, porque ele sabe que os maus não amam os maus, mas os que são do bem amam os que são do mal. Como o pai ama a todos, bons e maus. Os maus não querem bem aos maus, os seus inimigos, mas os que são do bem querem bem aos seus inimigos. O mal não quer perdoar coisas que os outros fizeram com eles, mas querem o perdão de Deus, que é maior, que é o perdão do bem. Então, não tem. O mal, ou os maus, não perdoam. Por isso também, os maus não recebem perdão. Mas se os maus perdoam, então eles vão alcançar perdão de Deus. Jesus está falando isso aqui em outras palavras: amai os vossos inimigos. Quer dizer, considere os vossos inimigos como se fossem amigos. Ore por eles e fazei bem a eles. Dai a eles o melhor. Dai a eles o melhor. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Deus falando. Porque eu faço isso. Eu faço o sol nascer sobre os bons e os maus. Eu podia separar. O sol só nasceria para os bons. Para os que são maus, eu poderia separá-los para as trevas. Eu vou fazer isso, mas não agora. Agora eu abençoo todos. Eu dou o sol para todos, para iluminar a todos, aquecer a todos. Entendeu, minha amiga, meu amigo? E às vezes você fica aí com um sentimento egoísta. Você sabe o que quer dizer isso? Presta atenção. Muita atenção, por favor. Jesus ensina o seguinte: que nós somos, em outras palavras, aquilo que nós oferecemos. Nós somos isso aí. Se eu nego fazer o bem, tanto aos bons quanto aos maus, então é porque eu sou mau. Eu sou uma fonte má. E se eu sou uma fonte má, como que eu posso alcançar a misericórdia de Deus? Agora, se eu, mesmo sendo mal, faço o bem para aqueles que me querem mal, então eu carrego dentro de si resquícios do Todo-Poderoso, que é bom para com todos.
Então, se eu não perdoo, eu não posso ser perdoado. Eu não tenho o direito de ser perdoado. Eu nem vou me perdoar. Agora, se eu perdoo, eu tenho o privilégio de ser perdoado também. Se eu dou, eu recebo. Jesus diz aqui, ele diz aqui com toda clareza, sede, pois, misericordiosos. Misericordiosos. Eu sou misericordioso? Você crê em mim? Então você também tem que ser misericordioso. Eu perdoo? Você crê em mim? Então você também tem que perdoar. Não julgueis e não sereis julgados. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Quer dizer, se eu condeno, eu estou me colocando como juiz. E por isso o jejum de Zacarias, a gente não condenar ninguém, não censurar, não falar mal de ninguém, nem praguejar, nem falar nada de ruim, nada negativo. Eu sei que está sendo uma barra pesada que você deve estar sentindo muito. Todos sentimos, todos nós sentimos, porque todos nós falhamos, não é? Mas Deus é misericordioso, Ele vê a intenção nossa, Ele vê que a gente está se esforçando, Ele vê que a gente está lutando para manter a nossa palavra. Então Ele diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, ou recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Por quê? Por quê? Porque com a mesma medida com que medis, da forma como eu julgo, eu também vou ser julgado. Da forma como eu dou, eu também vou receber. Da forma como eu vejo você, também vou ser olhado. Da forma como eu trato você, eu também vou ser tratado. Toma lá, dá cá. Então, é obrigação de todos, não só dos que creem no Senhor Jesus, mas a obrigação de todo ser humano ser justo, correto. Isso é obrigação. É obrigação nossa, de todos nós, independentemente da religião. É obrigação nossa, sua, minha, nossa, amiga e amigo. Isso aqui é o caráter de Deus. Leia o capítulo 6 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Você tem Bíblia católica? Leia sua Bíblia católica, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Você é evangélico? Leia Evangelho de Lucas, capítulo 6. Qualquer que seja a sua posição social, qualquer que seja a sua função na igreja, qualquer igreja que você funcione, leia, isso aqui é para todos, é para todas as pessoas, é para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, é para todos, os ricos e os pobres, isso aqui é todos, todos, ele está falando para todos, sem exceção, sem exceção. Você está incluído aqui, amiga e amigo. Se você gosta ou não, isso é outro problema, mas você está aqui incluído. Jesus disse, presta atenção, dai e ser-vos-á dado. Isso aqui não se trata apenas de oferta, não, dai e ser-vos-á dado. Não, minha amiga, é tudo. O que você faz com o seu próximo vai ser feito para com você. Da forma como você julga o seu próximo, você também vai ser julgado. Está aqui escrito. Diz assim, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Por quê? Com a mesma medida
com que medirdes, também vos medirão de novo. É isso aí. Você já comprou pipoca? Quando a pessoa vai colocar a pipoca no saquinho, normalmente o vendedor pega o saquinho, põe um pouco de pipoca, sacode assim, ó, pá, 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 para encher bem, e depois bota mais pipoca. Não é assim que eles fazem? Pois bem, é isso aí. É isso aí. Na medida que a gente mede, também nós vamos ser medidos. Na medida em que nós julgamos, se julgamos com rigor, também seremos julgados com rigor. Se julgamos com consideração, se julgamos com misericórdia, com compaixão, também seremos julgados com misericórdia e com compaixão. É isso aí. Com Deus, minha amiga, não tem injustiça. É perfeita justiça. E Ele quer que nós também sejamos justos uns para com os outros. Porque da forma como eu julgo, eu também serei julgado. Não tem escapatória. Não importa se é bispo, pastor, se é cardeal, se é papa, seja lá o que for. Da forma como nós julgamos, nós seremos julgados. Que Deus tenha compaixão de todos nós e venha nos dar a consciência dele e coragem e fé. Coragem e fé para praticar o que ele manda que nós pratiquemos. Aliás, a fé é para isso, né? A fé é coragem para você agir, a fé, a sua convicção naquilo que está escrito. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação. Ele venha dirigir os nossos pensamentos, nossos corações, para que todos nós, a uma, venhamos servir a Deus neste mundo, para que o nome dele seja santificado em nossas vidas. Quando o nome dele é santificado em nossas vidas, então Deus é agradado. Deus sente prazer nisso, porque isso significa que a gente tem temor para com ele, respeito, reverência, que o consideramos mesmo nosso Pai eterno. Então, essa comunhão entre você e Deus tem que refletir neste mundo de tal forma que ele seja, o nome dele seja santificado na sua vida. As pessoas venham reconhecer que Deus existe. As pessoas neste mundo, os incrédulos, os parentes, enfim, todos, venham reconhecê-lo como o único Senhor Deus e Salvador. Bem, quando nós propomos o jejum de Zacarias, muitas pessoas, infelizmente, não entenderam o espírito desse propósito. A gente até compreende, a gente até entende. E eu quero dizer para vocês aquilo que Deus me ensinou, porque
São 61 anos que eu me familiarizei com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. E eu estou confessando isso para vocês hoje. 61 anos. E eu nunca, em toda a minha vida, tinha notado, reparado, atentado para essa situação de Zacarias e Isabel, sua mulher. Zacarias era um homem justo, ele e a mulher, está aqui escrito, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ele era diferente dos demais judeus. Ele era um judeu, um sacerdote da linhagem de Arão, de Abias. Eles eram um casal de Deus, idosos. A idade já havia avançado. E eu nunca atentei para o fato do porquê. Por que que Deus calou, emudeceu ou fez Zacarias mudo? Porque Deus cura, Deus não faz ninguém doente, Deus não faz ninguém defeituoso, Deus só faz o que é perfeito. Mas aqui o anjo do Senhor calou, fez esse homem de Deus justo, fez dele mudo. Por quê? Por quê? Eu nunca perguntei, mas ontem nós tivemos, mesmo sem perguntar, a resposta. É interessante, muito interessante isso, porque para mim isso é uma lição extraordinária. Por que que Deus fez o seu servo justo? Tanto ele quanto a mulher dele eram justos, mas Deus falou com ele. Deus se revelou sozinho para ele. E ele, Zacarias, não creu tanto na palavra de Deus enviada pelo anjo. Então, Deus o fez mudo, até que as profecias se cumprissem. Depois ele falou, claro, quando João Batista nasceu, perguntaram qual vai ser o nome dele, vai ser esse, fulano, beltrano? Não. Aí ele abriu a boca e disse, João é o nome dele, porque Deus é quem havia dado esse nome. Minha amiga e meu caro amigo, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, que Deus revela para a gente algo tão glorioso, tão extraordinário, que quando ele revela, se é algo para o propósito dele, como foi o caso de João Batista vir, ele era o precursor de Jesus, veio a ser o precursor de Jesus, preparou o caminho de Jesus, o homem que Jesus disse, olha, dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém igual João Batista. Quer dizer, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Noé, ninguém, nem Jó, ninguém foi tão importante quanto João. Ele já nasceu eunuco, ele foi feito eunuco, só para servir a Deus, só para preparar o caminho do Senhor.
qual foi o fim dele? Prisão, e foi decapitado dentro da prisão. Novo ainda. Mas ele fez a parte dele. Ele fez o que Deus queria que fosse feito. Essa revelação de quem seria João, Deus não queria que ninguém soubesse que ele viria, que era João, embora as profecias apontavam para um homem que viria preparar o caminho do Senhor. Mas quando Deus, por meio do anjo, revelou essa gloriosa revelação, informou para ele, para Zacarias, para que Zacarias não viesse a divulgar, a falar e e frustrar os planos de Deus. Eu creio assim, mas você pode crer do jeito que você quer, cada um tem a sua fé, mas eu creio assim. Então, para que ele, João, não viesse frustrar os planos de Deus, falando, divulgando, o anjo o fez mudo. Quer dizer, um homem justo perante Deus, irrepreensível, está aqui escrito, irrepreensível, ou andando sem repreensão em todos os caminhos, todos os preceitos, mandamentos e preceitos do Senhor. E eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos. Veja só que coisa maravilhosa. Zacarias e Isabel eram idosos e há muito que vinham pedindo a Deus um filho. Porque naquela altura, naqueles tempos, uma mulher, um casal que não tivesse filhos, especialmente a mulher, era tida como uma figueira seca. Ela era humilhada, não era considerada. As pessoas achavam assim, ela não tem filho, é porque não merece. Eles não têm filhos porque não merecem. É uma pessoa, digamos assim, amaldiçoada, entre aspas. Mas eles eram homens, um casal perfeito aos olhos de Deus. Mas as pessoas, coitadas, elas não viam dessa forma, porque elas não conheciam a Deus. É a mesma coisa na cultura judaica. Se você tem dinheiro, é porque Deus abençoou você. Se você é pobre, miserável, é porque você tem culpa no cartório. Você tem que ser assim mesmo. É um amaldiçoado, digamos assim. Então, não importa se o rico ficou rico por causa das suas trapaças ou se ele é rico por conta da justiça. Não. Eles logo pensam, esse homem é de Deus, é um homem de Deus. É um abençoado de Deus. É claro que tudo vem das mãos de Deus. Deus é quem nos dá a inteligência, dá tudo. Mas eles pensavam assim. E como Zacarias e Isabel eram um casal perfeito aos olhos de Deus, não era compreensível que eles não tivessem filhos, que eles continuassem sendo sacerdotes do Altíssimo e não fossem contemplados com filhos. Mas Deus sabe o que faz. Talvez seja essa a sua situação, minha amiga e meu caro amigo. Você anda nos caminhos do Senhor de forma irrepreensível. Você vive a sua fé. Você vive neste mundo para servir a Deus. Você não vive neste mundo para servir a si própria ou a sua família, aos seus sonhos e objetivos deste mundo. Não, você vive para servir ao Senhor. E você vem fazendo isso ao longo dos anos. Mesmo assim,
O sonho de ter um filho, por exemplo, não aconteceu. Ou o sonho de ter uma realização pessoal não aconteceu. Nem por isso, Isabel e Zacarias deixaram de continuar servindo ao Senhor. Eles eram justos perante Deus. Eles eram justos perante Deus. Você sabe que, aqui para nós, vamos fazer um parênteses aqui. Quando você lê a Bíblia, não lê correndo, não. Não lê com pressa, não. Não lê com ansiedade de chegar no fim da página, não. Do capítulo, não. Leia com carinho. Leia com atenção. Observe a pontuação. Cada palavra. Às vezes, um E quer dizer muita coisa. Às vezes você nem observa, mas um E, simplesmente um E, quer dizer muita coisa aqui na Bíblia. Então, diz o texto que ele era sacerdote. Sua mulher era das filhas de Arão. Arão era o irmão de Moisés. Arão era o sumo sacerdote na época de Moisés. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando todo dia em espírito, né? Andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quer dizer, eles viviam uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada ao Senhor. Mesmo assim, não tinham filhos. A vergonha perante a sociedade naquela altura era grande, porque eles não tinham filhos. Eles não tinham um herdeiro para continuar o ministério de servir a Deus. Ainda assim, eles não reclamavam, eles não lamentavam, eles não ficavam falando para os outros, olha, fulano, Deus não me ouviu. Não, lamentar, murmurar, nada disso. Nada disso. Porque a murmuração, os lamentos, as reclamações que a gente faz com a nossa boca, no fundo, está dizendo assim, meu Deus, o Senhor é grande, mas não é tão grande assim, não. Em outras palavras, o Senhor é todo poderoso, mas o Senhor não pôde ainda, por algum motivo, o Senhor não fez isso e aquilo que eu tanto quero. O Senhor não realizou o meu sonho, os meus sonhos. E começa a falar bobagens, abobrinhas, jogar a conversa fora, conversa fiada para boi dormir. Pois bem, chegou o momento em que Deus enviou o anjo dele. É muito legal. O anjo não era um anjo qualquer. O anjo era o anjo Gabriel. Se eu não me engano, foi esse anjo que também falou com o profeta Daniel. Se eu não me engano, se não me falha a memória. Mas isso aí são detalhes. Também o nome não importa se é o profeta Daniel, se é o profeta Samuel, enfim. O que importa é o seguinte:
que esse anjo foi destinado para levar boa notícia para ele, revelar para ele o que viria a acontecer. E ele, mesmo ouvindo, veja só, ele era um homem justo, junto com a sua esposa, ele era um homem irrepreensível, que andava nos caminhos, nas leis, nos mandamentos de Deus. Era sincero, já eram velhos, quer dizer, não era criança mais. Mesmo ouvindo, vendo o anjo e ouvindo da sua boca o que Deus iria fazer, ele ainda fez a pergunta. Ele diz: como saberei isto? Como saberei isto? Coitado. Como saberei isto? Pois eu já sou velho. Sim, você é velho, mas você não se esquece que Abraão também era velho. O anjo poderia falar com ele. Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Quer dizer, mostrou as dificuldades, mostrou as condições que eles carregavam. Como é que vai acontecer isso? Então o anjo aproveitou essa deixa, vai ficar mudo, você vai ficar mudo até o dia em que estas coisas aconteçam. Por quê? Porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, você vê que só porque, eu falo só, mas é um só porque ele disse, como saberei isto? Pois eu já sou velho, olha as minhas condições, como é que vai ser isso? Em outras palavras, olha a minha idade, a minha mulher já passou a época de dar filhos, também, como é que vai acontecer? Quer dizer, ele conhecia a história de Abraão muito bem, melhor do que nós. Mesmo assim, ele duvidou. Mas eu não estou aqui jogando pedra em Zacarias, não, porque eu estou aqui também me colocando no lugar dele. Porque quem sabe, né? Quantas coisas Deus não revela para nós porque ele não quer frustrar os planos dele. Porque se a gente souber, pelo menos eu sou assim, se ele me diz uma coisa, eu boto a boca no trombone e vou falar para todo mundo. Ah, vou. Ó, pessoal, é isso aqui. Tudo que Deus me dá, minha amiga, meu amigo, eu procuro dividir com todos. Tudo que Deus me dá, eu divido com todos. Que são os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para a vida de todos. Eu quero que Deus abençoe todos. Eu não quero ficar com a bênção sozinho, não. Não, de forma nenhuma. Eu quero que isso se espalhe. Porque esse é o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, lembra que eu já falei aqui? Aliás, acho que eu falei essa semana passada. Quando a gente tem, a gente quer dar. Quando a gente não tem, a gente quer pedir, quer receber. Então, quem tem o Espírito Santo é fonte e quer dar e dar e dar. Não fica preocupado em receber, porque a fonte só dá. Seja na chuva, no frio, no calor, seja lá o que for, a fonte está sempre jorrando, sempre jorrando. Então, minha amiga, meu amigo, eu seria também, eu me coloco no lugar de Zacarias, eu ia botar a boca no trombone. Mas Deus certamente iria fazer comigo a mesma coisa que fez com Zacarias e também com você, porque nós somos humanos, nós somos frágeis. Embora nós tenhamos recebido o Espírito de Deus, tenhamos a mente de Cristo, a nossa mente é a mente de Cristo, o nosso coração é um novo coração, mas a carne, a nossa matéria,
a nossa natureza continua sendo carne. Essa é a realidade. Continua sendo carne. Quando o apóstolo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, essa criatura é espiritual. É no espírito e na alma. No espírito e na alma. Mas o corpo continua envelhecendo. O corpo continua fragilizado, sujeito às situações, circunstâncias deste mundo. Continua sendo carne. Paulo também fala, nós temos ouro dentro de nós, significando o Espírito Santo, mas num vaso de barro. Quer dizer, somos vasos de barro que carregamos ouro puro, quer dizer, o Espírito de Deus. Então, é claro que, por conta de sermos barro, mas barro mesmo, é que nós não podemos confiar no nosso barro, porque ele é barro. Muitas pessoas perguntam, bispo, poxa, eu recebi o Espírito Santo, mas eu estou doente. É o barro. É o barro que está doente, mas o Espírito está forte. Então, nós aprendemos assim que Deus, para não deixar Zacarias falar o que não deveria falar, para preservar o menino que viria a nascer, que era João, então Deus o fez mudo. Somente quando veio a criança é que foi lhe aberto a boca para falar. O nome dele é João. Então, amiga e amigo, aprenda isso. A comunhão com Deus, a gente tem que estar em espírito, andar em espírito. E para a gente andar em espírito, a gente tem que negar a carne, a gente tem que negar o nosso eu. Porque quem anda em espírito, ou quem vive em espírito, quer dizer, no Espírito Santo, tem os seus pensamentos focados nos pensamentos de Deus. Anda pensando os pensamentos de Deus. Quem não anda no Espírito, anda na carne. E quem é que anda na carne? Anda na carne aquele que vive pensando nos seus planos, nos seus próprios pensamentos, nas suas cobiças, nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas vaidades, na sua vida neste mundo. Quem anda no Espírito sabe que vive eternamente, mas quem anda na carne sabe que vai viver um tempo muito limitado aqui na Terra. Esse é um fato. Mas quem anda no Espírito não morre nunca. Jesus disse assim, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Jesus falou isso. Mas aquele que vive na carne, concluo eu, aquele que vive na carne, esse perece, com certeza, porque vive pensando apenas nas conquistas materiais, nas conquistas que satisfazem o seu eu, seu orgulho, suas vaidades, suas concupiscências, que é o mundo. Por isso Jesus também disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Quer dizer, as pessoas estão mais focadas em ganhar o mundo do que salvar a sua alma. Hein? Por quê? Porque, infelizmente, a maioria não usa a inteligência, não usa o seu raciocínio, não usa o espírito para meditar na palavra de Deus. Deus, minha amiga, meu amigo, aqui, através de Zacarias, ele está falando assim, olha, está aí um exemplo de fé a seguir. Esse homem, apesar de ser justo perante os meus olhos, íntegro, andar de acordo com a minha vontade, esse homem, esse casal, apesar de ser irrepreensível, o seu sonho, o sonho de ter um filho, não aconteceu. Nem por isso ele deixou de ser fiel a mim. E aí nós entendemos aquilo que está escrito lá no profeta Abacuque, que nós vamos ter esse comentário em breve. Ainda que a figueira não floresça, essa figueira é aquele que vive em espírito. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, quer dizer, ainda que falte o mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Quer dizer, ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Coisa linda, né? Coisa magnífica, extraordinária. Então, quem vive em espírito, mesmo que não tenha os seus sonhos realizados, mesmo que não tenha as suas súplicas, suas orações respondidas, ainda assim se alegra no Senhor. Aleluia. Não é bacana isso? Fala a verdade, minha amiga, meu amigo. Você que está me assistindo nesse momento, poxa vida, preocupado com isso, com aquilo outro, mas você tem sido fiel a Deus, fiel. E você se esqueceu, talvez, de que maior é aquele que está em você do que os seus desejos e necessidades sejam atendidas. Ainda que todas as portas estejam fechadas para você, mas a porta do céu, ela está aberta. Aliás, a porta do trono do Altíssimo está ali para você entrar na presença dele e se alegrar na sua presença. Minha amiga, meu amigo, essa é a fé consistente. Essa é a fé que faz a gente se manter na fé. Essa é a fé que mantém a fé das conquistas. Essa é a fé que mantém a nossa alma ligadinha, sintonizada o tempo todo com o trono do Altíssimo. Essa é a fé que o Espírito Santo usou Jesus para falar para aquele leproso, o único leproso que ficou curado e voltou. Vai, a tua fé te salvou. Essa é a fé que salva, que faz a diferença na vida da gente. Ainda que tudo dê para trás, ainda que todas as coisas aparentemente sejam negativas, mas lá dentro da gente, no nosso espírito, nos alegramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe todos vocês. E esse jejum forçado, o jejum de Zacarias, que nós vamos começar nesta segunda-feira a partir da 0 hora, quer dizer, domingo a partir da meia-noite, quer dizer, segunda-feira, 0 hora, nós começamos esse jejum de... Aliás, eu já comecei, eu vou dizer para você, e muitas pessoas já começaram, mas já negar, não, em vez de falar isso, não, isso aqui não vou falar, não, pensar mais um pouquinho, pensar 10 vezes antes de falar. Eu tô me segurando. Eu estou me segurando porque eu sou como você, minha amiga. Nós somos iguais. Mesma matéria-prima é igual. A diferença é que nós servimos a Deus todo dia. E às vezes você serve a Deus quando vai na igreja, etc. Mas, de qualquer forma, em espírito você serve a Deus também. Mas que isso fique bem claro, bem claro. Vamos negar nesse jejum de Zacarias, vamos negar os maus pensamentos, os julgamentos, as palavras negativas, as irritações com terceiros. Vamos perdoar aqueles que nos têm feito mal. Vamos deixar de querer ou de pronunciar qualquer palavra que venha prejudicar outros, que venha fazer mal a outros. Antes, pelo contrário, vamos pensar sempre no bem-estar do nosso próximo, abençoar todos que estiverem ao nosso redor, perdoar aqueles que por acaso você tem aí alguém que você tem mágoa, então você começa a perdoar já, desde já, e viver uma vida. Se você não puder fazer o bem, você não vai fazer o mal, você vai querer o bem. Se você não puder fazer o bem, pelo menos você quer o bem daquela pessoa. Então, esse jejum é um jejum difícil, mas promete mudar a sua vida, porque aqueles que não têm o batismo com o Espírito Santo vão ser batizados, com certeza, vão ser batizados. Por quê? Porque vão se esforçar, vão lutar contra a sua própria carne para agradarem a Deus e não falarem nada que venha neutralizar tudo de bom que tem semeado. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha guiar os nossos entendimentos, nossos corações, para conduzir cada um de acordo com a sua santa vontade. Que o Espírito Santo venha guiar você, amiga e amigo, para que você entenda, saiba como se comportar neste mundo podre, injusto, cruel, louco. Nesse mundo louco, como você deve se conduzir diante de Deus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, diz que o Deus deste século cegou os entendimentos das pessoas deste mundo. Então, as pessoas não entendem, por causa dessa cegueira, as pessoas não
entendem a palavra de Deus. O diabo, o espírito deste mundo, o espírito do reino do mundo, trabalha para que nossas mentes sejam bloqueadas, para que a gente não entenda a vontade de Deus, a sua palavra, e, consequentemente, não venha colher os frutos da obediência a esta palavra. Então, é extremamente importante que você, amiga e amigo, venha ler a Bíblia, a palavra de Deus, para que ela, iluminada pelo Espírito Santo, venha conduzir a sua vida. Para que você não seja uma pessoa simplesmente religiosa e não uma pessoa de fato e de verdade de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Você vai me dar licença só um instantinho, que eu vou pegar água aqui para mim, com licença. Graças a Deus. Então, veja só. Quando nós falamos a respeito da religião, vamos às Sagradas Escrituras para avaliarmos bem o que significa uma pessoa religiosa e não uma pessoa cristã de fato, de verdade. Veja só, Jesus curou um cego. Jesus curou um cego no tanque, quando ele mandou o cego ir, ele sujou a vista do cego com lodo que fez com sua saliva, mandou que ele fosse se lavar lá no tanque de Siloé. E o cego obedeceu, simplesmente obedeceu. E porque ele obedeceu, ele foi curado. Quem curou o cego? Foi a água do tanque de Siloé? Foi a saliva de Jesus? Quem curou? Foi apenas a obediência do cego à palavra de Jesus? Quem foi que curou o cego? Aquele cego de nascença. Quem? Você vai dizer, bom, foi Jesus. Claro que foi Jesus. Foi claro que foi o Senhor Jesus quem curou. Mas, o que aconteceu? Os fariseus, os religiosos em geral, não só a seita dos fariseus, mas também os outros demais judeus, saduceus, os escribas, os religiosos da época, que eram judeus, de uma forma geral. Eles censuraram Jesus porque ele havia curado um cego no dia de sábado. Eles disseram assim: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Aí outros diziam, mas como pode um homem pecador fazer tais sinais? E então havia dissensão entre eles. Eles ficaram embatucados, eles ficaram perdidos, porque os religiosos diziam, olha, ele curou no dia de sábado, e a gente sabe que sábado não pode fazer isso. Nada, não pode fazer nada, não pode trabalhar. Mas outros, dentre eles, falaram, mas como é que pode? No sábado,
tudo bem, ele curou, a lei diz que não podia fazer nada no sábado, mas então, mas como é que pode? Pode um pecador, quer dizer, um transgressor da lei fazer tais milagres? Essa é a pergunta. Então, houve dissensão entre eles. Entre quem? Os religiosos. Você vê que os religiosos criam dissensões entre si mesmos. Por quê? Porque a religião não resolve o problema das pessoas. Se resolvesse, esse mundo seria um mar de lágrimas, de alegria, um mar de rosas. Porque há religião para todos os gostos. São milhares e milhares e milhares de religiões por esse mundo inteiro. Cada um com a sua religiosidade, com a sua fé. Então, quando nós tratamos de religião, nós estamos falando de todas as religiões, seja a religião evangélica. Dentro do evangelho, dos que professam a fé evangélica, tem o batista, o metodista, o presbiteriano, o universal, tem outros tantos, tem os sabatistas, tem, enfim, os sétimo dia, tem muitos, muitos. Aí também tem os católicos, também tem os espíritas, tem os espiritualistas, tem os muçulmanos, tem os judeus, enfim, tem os hindus, tem uma vasta, uma enorme seara de religiosos, que quer dizer o seguinte: todos, cada um professa sua própria religião, mas não se entendem. Por quê? Porque a religião os separa. Deus não criou religião. Deus não criou religião. Quem criou religião? Quem criou a religião? Foi Deus? Não. Não existe religião. Quando Jesus veio, a mensagem dele foi essa: é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus. Acabou. Não é o reino da religião A, B ou C. Não. É o reino de Deus. Os judeus aguardavam o reino de Deus. Os judeus aguardam o Messias. O reino de Deus. Então, nós entendemos que a palavra de Deus é a única que corresponde aos anseios da nossa alma. E eu falo assim, amiga e amigo, não criticando a igreja nenhuma, nenhum religioso. Eu não fui chamado para dividir, para aumentar a divisão que as religiões criam aqui neste mundo, não. Eu vim para pregar o reino de Deus. Eu vim para pregar o reino de Deus que Jesus mandou. Ide e pregai, e anunciai, e ensinai o reino de Deus. Curai os enfermos, libertai os oprimidos, etc, etc, etc. Mas diga para eles: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino, não dos religiosos, mas o reino de Deus, não dos homens. Não veio o reino dos homens, veio o reino de Deus, o reino onde o Senhor Jesus Cristo é Senhor, que na pessoa do Espírito Santo guia os seus servos, os seus filhos, o seu povo, os seus cidadãos, os cidadãos do reino de Deus. Então, quando Jesus curou esse cego de nascença, os religiosos se conflitaram. Por quê? Porque Jesus havia curado o cego no dia de sábado. E sábado não era dia de trabalho, de acordo com a religião deles. A lei, guardarás o sábado, está lá escrito na lei. Mas Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O que quer dizer isso? O que significa? Quem curou
o cego? Foi a saliva de Jesus? Foi a água do tanque de Siloé? Ou foi a palavra de Jesus? Eu creio que ele obedeceu a palavra de Jesus e foi curado. Eu creio assim. Não foi a água do tanque que curou o cego. Não foi a saliva de Jesus que fez lodo e untou as suas vistas. Não. Quem curou foi a palavra de Jesus. Por isso que nós temos levado às pessoas o conhecimento da palavra de Deus. Ou melhor, eu tenho tentado levar às pessoas o conhecimento da palavra de Deus. O que Deus tem me revelado. Eu levo às pessoas aquilo que eu vivo, o que eu sei, o que eu conheço das Sagradas Escrituras. Mas, ainda assim, eu sou homem, eu sou barro. Eu sou barro. Então, você tem que conferir o que nós ensinamos. Está escrito na Bíblia. Se combina ou não. Isso cabe a você. Desde quando eu tive o meu encontro com Deus, eu sempre conferi as mensagens do pastor, do bispo, da minha igreja. Sempre conferia palavra por palavra. Porque eu não queria comer na mão dos outros, eu queria comer na mão do próprio Deus, do Espírito Santo. Eu queria conferir as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, veja só, o homem foi curado, o cego foi curado, por causa de ter ouvido e obedecido a palavra de Jesus, que ele nem sabia quem era. O cego não sabia de nada, ele não conhecia Jesus. O cego não pediu, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, esse cego, ele estava sentado lá, coitado, jogado. Os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou para que esse homem tenha nascido cego? Quer dizer, eles já vinham com uma perguntinha capciosa. E Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, para que nascesse cego. Mas ele era um pecador, o cego era um pecador, os pais eram pecadores. Mas Jesus disse, ele não pecou, ele não fez nada de errado para que nascesse cego. Mas isto aí aconteceu para a glória de Deus. Jesus emendou e disse, para que Deus seja glorificado. Então Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou a vista dele, agora vai lá e lave-se no tanque de Siloé. E o homem não sabia quem mandou, não conhecia Jesus, sabia nada de Jesus, não sabia que Jesus era o Filho de Deus, era o Deus vivo, era o Filho do Deus vivo aqui na terra. Ele não sabia nada disso, não tinha nenhuma informação, mas ele foi lá, obedeceu e ficou curado. Não custava nada obedecer. E ele fez isso. E o tanque de Siloé é um lugar difícil acesso, mas ele foi, mesmo tateando. E Jesus não pediu para Pedro ou qualquer dos discípulos levá-lo, ajudá-lo, não. Jesus mandou que ele fosse. Então ele teve que fazer o seu sacrifício, ele teve que mostrar que cria na palavra de Jesus. E ele, portanto, ele sacrificou e foi curado. Então, amiga e amigo, os fariseus, então, uns disseram, mas vem cá, esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. E outros diziam, mas como pode um homem pecador curar um cego? Então, veja que a religião separa e não faz a pessoa, não deixa a pessoa pensar, raciocinar. Peraí, eles deviam sentar-se e ele curou no dia de sábado, né? Curou. Hoje não é dia de fazer qualquer trabalho, hoje é sábado, eles pensaram. Eles não sentaram para conversar, para dialogar. Eles simplesmente condenaram. Esse homem não é de Deus. Quer dizer, disseram que Jesus não era de Deus. Eles não pensaram. Por quê? Por causa da religiosidade. A religiosidade faz a pessoa cega, porque ela está mais preocupada em agradar a religião do que o próprio Deus. Nós falamos ontem ou anteontem sobre esse assunto.
Você vê quantas religiões há nesse mundo. Milhões! Mas nenhuma traz paz. Nenhuma religião traz paz. Porque é uma briga de foice no escuro. Essa é a realidade. As guerras, as mortes, as mortandades que assolam o mundo inteiro é por causa de religião. A religião, por melhor que seja, ela não atende às necessidades da alma. Ela não salva. Ela não traz paz. Mas a palavra de Deus salva, traz paz, traz segurança, cura a pessoa, cura a alma. A palavra de Deus, mas a religião não. Não tem religião que salva. Você talvez diga assim, mas bispo, então me diga lá, eu estou ficando meio desviolado, porque eu não entendo. Como pode? O senhor é um homem de Deus, um pregador, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. É verdade, eu prego a palavra de Deus, mas eu não sou religioso. Eu sou avesso à religião. Eu sou avesso à religião. Porque a religião, como nós falamos esses dias, ela separa as pessoas. Jesus não veio para separar as pessoas. Ele veio para unir. Mas a união das pessoas depende de as pessoas terem o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode levar as pessoas à unidade da fé. Foi na oração que Jesus fez ao Pai. Você veja lá na oração que o Senhor Jesus faz ao Pai. Vamos ver lá. Muito forte isso aqui. Presta atenção. Lá no capítulo 17 de João, no versículo 21. João 17 e 21. Diz assim, Jesus na oração, ele diz assim, olha só. Aliás, no versículo anterior, ele diz assim, Pai, e não rogo somente por esses que estão comigo aqui agora, mas também por aqueles que pela tua palavra, Jesus não disse, mas também por aqueles que pela tua religião, pelo judaísmo, nada disso, pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Quer dizer, todos os seres humanos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, há uma unidade. Jesus veio pregar uma unidade, uma união, não de religião ou de religiões, mas união de fé. E essa fé inteligente, só o Espírito Santo pode nos dar para fazermos um com Deus e Deus em nós. O mesmo Espírito. Jesus disse, quem nasce da carne é carne. A origem é carnal. E quem nasce do Espírito Santo é espiritual. Então, só quem nasce do Espírito Santo, essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Só quem nasce do Espírito Santo é espiritual, é espírito. Está no Pai e o Pai está nele. Essa é a realidade. É isso que eu vejo aqui. E Jesus disse, para que todos sejam um. Quer dizer, todos os religiosos sejam um. Por quê? Por causa da tua palavra. Quer dizer, a palavra de Deus faz com que todas as pessoas sejam uma em Deus. Tem o mesmo Espírito, o Espírito Santo. E só quando há o mesmo Espírito, há o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo propósito, os mesmos sonhos.
é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma religião. Não é religião A, B ou C. O reino de Deus é o reino cujo Senhor é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É o Deus vivo dentro de cada um. Isso se chama fé. Fé que vem do próprio Deus. Então, Jesus disse para o Pai, está orando ao Pai. Orando por quem? Por estes. Estes, quer dizer, aqueles que estavam ali junto dele. Estavam ali junto dele. Eram os discípulos. Os discípulos fiéis. Jesus estava orando por eles. Olha, eu não rogo somente por esses discípulos aqui, Pedro, João, Matias, Levi, tal. Não, eu oro também por aqueles que, pela tua palavra, quer dizer, pela pregação da tua palavra, pelo ensino da tua palavra, todos venham crer em mim, pela tua palavra. Isso é religião? Não. Nós falamos ontem, ou esses dias aí, que a religião separa as pessoas. Eu disse isso uma vez para uma autoridade. Eu falo, olha, a religião separa as pessoas. Porque quando eu digo, eu sou evangélico, eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus, e a outra pessoa diz assim, eu sou da Igreja Batista, ou eu sou católica, ou eu sou espírita, na mesma hora cria-se uma barreira, levanta-se uma barreira entre nós. Porque há separação. Bom, eu tenho a minha religião, você tem a sua, e cada um na sua. Você respeita a minha, eu respeito a sua, e vamos viver em paz. Isso seria o ideal. Mas não é. Porque a religião é contra a própria palavra de Deus. Porque o primeiro grande mandamento da lei de Deus, o primeiro grande mandamento da lei de Deus, qual é? Você sabe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. O segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que quer dizer que se eu amo a Deus em primeiro lugar e amo em segundo lugar o meu próximo, então eu estou cumprindo a palavra de Deus. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Mas se eu sou da religião A e você é da religião B, como é que a gente vai se entender? Como é que a gente vai se entender? A gente pode se entender, quer dizer, educadamente, respeitando um ao outro. Mas, digamos que casamos. Como que uma pessoa vai casar e uma pertence a uma determinada igreja ou religião, a outra em outra religião? Como é que eles vão conviver? Porque uma igreja diz assim, ó, você tem que guardar o sábado. Mas a dela diz, não, eu guardo o domingo. Como é que vai ser? Aí você diz, não, mas peraí, você faz a sua, eu vai na sua, no sábado eu vou na minha domingo e por aí em diante. Quer dizer, há então uma separação. Quando os dois que se casaram são uma só carne, então os dois têm que estar em perfeita comunhão, em união, um só corpo. Um só pensamento. Porque aquele que se ajunta com o Senhor se torna um espírito. E Jesus está falando aqui, isso aqui, está falando exatamente isso. Que pela pregação da tua palavra, todos sejam um. Quer dizer, a palavra de Deus une todos em um. Mas a religião, não. A religião separa. Então, veja
amiga e amigo, eu estou falando isso e eu sou um pregador do Evangelho. Eu sei da minha responsabilidade, tenho consciência disso. Eu sei que muitas pessoas têm suas dúvidas com respeito ao fato a religião A, B ou C. Eu não prego religião. Eu não ensino religião. Eu ensino a palavra de Deus. Tudo que eu falo aqui, eu coloco aí, às vezes nem tudo, não dá para colocar tudo, mas dá para colocar alguns versículos que confirmam aquilo que nós falamos, porque nós pregamos com a Bíblia aberta aqui diante dos meus olhos. Eu tenho meu computador aqui, ó. Eu falo com vocês sem a palavra de Deus aberta na minha frente, eu não falo não, porque senão eu vou me enrolar, eu vou me perder, é muita coisa. Então eu tenho que estar com o texto aqui à minha frente. Eu não quero convencer ninguém. Eu não quero convencer ninguém da minha fé. Eu não tenho religião. Desde o momento que eu conheci Jesus, eu deixei a religião de lado. É isso mesmo, eu não tenho religião nenhuma. A minha religião, se é que a gente pode chamar isso, é obedecer à palavra de Deus. Essa é a minha religião, que é a minha fé. Se eu sigo a palavra de Deus, eu estou seguindo o Espírito Santo. Por que eu sigo o Espírito Santo? Porque ele me gerou, ele me tornou uma pessoa espiritual. Então eu vou andar de acordo com a sua santa palavra. E isso me faz feliz. Então, nós podemos falar sobre casamento, nós podemos orar pelo seu casamento, nós podemos orar para as pessoas terem paz, porque eu tenho paz. Nós podemos orar para que os casais venham se unir, porque nós temos um casamento, nós temos um testemunho. Eu vivo o que prego. Eu vivo aquilo que prego. E eu não estou falando isso para ser aplaudido, não quero glória de ninguém, não quero louvor de ninguém, não estou buscando louvor de ninguém, não. O louvor deste mundo é do mundo. Eu quero que o meu Senhor se agrade do meu trabalho, que se não for dirigido por Ele, eu estarei fadado ao fracasso. Então, eu gostaria que você, minha amiga e meu amigo, entendesse isso. Os judeus, é um exemplo claríssimo, quando viram que Jesus curou um cego no dia de sábado, eles condenaram. Outros judeus também falaram não, quer dizer, eles se dividiram. Por quê? Porque os que condenaram tinham na cabeça o seguinte: temos que guardar o sábado. Não interessa se a pessoa está morrendo e a gente vai lá e salva no dia de sábado. Não, primeiro sábado, quer dizer, primeiro a religião. E aí, o que acontece? A pessoa morre. Não é? Aí Jesus falou assim, meus caros, presta atenção. Qual de vocês, por mais religioso que seja, que num dia de sábado, a ovelha cai num buraco, não vai lá salvá-la? Vocês deixam elas morrer? Não. Vocês vão lá cuidar da ovelha. Por quê? A ovelha significa leite, queijo, vida, alimento para sua casa. Então, não vou deixar morrer aquele animal. Vai lá e salva. Quer dizer, mesmo no dia de sábado, você salva. Mas um homem cego, de nascença, esse homem sofrido, eu curei no dia de sábado, e isso é errado, isso é pecado, eu estou transgredindo a lei. Quer dizer, primeiro, o amor. Primeiro, o amor. Se não houver o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, o que adianta a religião?
O que adiantaria, por exemplo, eu falar da Bíblia, falar do Evangelho, dos Evangelhos, contar aqui as histórias, experiências pessoais e não viver aquilo que eu estou ensinando? O que adianta? Nada. Então, amiga e amigo, se você quer receber o Espírito Santo, o Espírito Santo é o único que pode nos guiar em toda a verdade. É o Espírito Santo que é o Espírito de Jesus. É o Espírito ressuscitador. Só Ele e somente Ele tem condições de guiar-nos à verdade, ao caminho da luz. E é isso que Jesus quer. Ele não quer que você seja religiosa, religioso. Ele quer que você creia na palavra dele. Paute, fundamente a sua vida sobre a palavra dele. Ele fala sobre isso. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente que edificou a sua vida ou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, tempestades, os rios bateram contra aquela casa, mas ela manteve-se de pé. Por quê? Porque estava solidificada na rocha, que é Jesus. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante ao homem insensato. O homem insensato é aquele que não pensa, que não raciocina, que faz, que vive no botão automático. É o religioso. O religioso, no caso aqui de Jesus, quando curou o cego, era o religioso, coitado. Mas peraí, você está transgredindo a lei, mas você curou o cego, mas peraí, mas e a lei? Quer dizer, a lei era mais importante do que propriamente a saúde daquele cego, para ele. E Jesus disse, não é assim. Entenda, o sábado foi feito por causa do homem. Por quê? Porque o homem gosta de explorar. Então, havia os senhores e havia os servos, os escravos. Então, para ser um justo para com todos, então Deus instituiu o dia de sábado, o dia do repouso. O repouso, para que todo ser humano respeitasse. Mas ele fez o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Primeiro ele fez o homem, depois ele fez o sábado. Então, amiga, quando a pessoa obedece cegamente a lei, ela está cega e ela não entende isso. Mas quando a pessoa obedece à palavra de Deus, segue ao espírito da palavra de Deus, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando ela segue a palavra de Deus, então ela passa a entender, não, peraí, primeiro o amor, depois o sábado. Davi quebrou o sábado. Davi quebrou a lei quando entrou no templo e comeu o pão da proposição, que era só para os sacerdotes. Por isso ele deixou de ser rei. Nem por isso ele deixou de ter um coração segundo o coração de Deus. Nem por isso deixou de ser o que ele foi. Então, é isso que você tem que entender. Você, se der ouvidos à palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, dê atenção à palavra de Deus, siga a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai te dar discernimento para você saber o que deve e o que não deve fazer. Para você saber dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você dá a César o que é de César, ou melhor, se nós damos a César o que é de César, nós vamos ter paz com César. Se nós damos a Deus o que é de Deus, nós vamos ter paz com Deus. Vamos viver em paz. Entendeu? Minha amiga, meu amigo. Abra o seu entendimento.
Não siga a religião. Não siga a letra. O apóstolo Paulo fala, a letra mata, mas o espírito da palavra, essa da vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando a pessoa ouve e pratica a palavra de Deus, ela é inteligente, ela usa a fé com inteligência. Ela não usa a fé com emoção. Quem usa a fé com emoção é religioso, mas quem usa a fé com inteligência é o Espírito Santo que está dirigindo. Graças a Deus. Você entendeu? Bem, eu espero que tenha me explicado. Eu espero que o Espírito Santo tenha feito a obra dele em você, assim como um dia ele fez na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor. Amém.